Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, pode ser que Adão não tenha sido o primeiro humano a viver em nosso planeta. A criação do homem é descrita no livro de Gênesis e não declara oficialmente que Adão foi o primeiro humano criado por Deus. O que o livro diz é que Deus criou os humanos no 6º dia e descansou no 7º dia. Quando Deus criou Adão, olhando para essa história de um ponto de vista progressivo, parece vir após a criação inicial da humanidade, o que levanta a questão se Adão foi, ou não, o primeiro homem que existiu. Algumas interpretações mais científicas do livro de Gênesis dizem que Adão foi o primeiro rei, não o primeiro homem, já que muitos historiadores veem a Bíblia e suas histórias como eventos históricos contados por meio de histórias ambíguas e confusas. Considerando esses fatos, faz sentido que Adão fosse o primeiro rei de alguma grande tribo primitiva. Dependendo de como você analisa a Bíblia, Deus plantou um jardim no Éden e de lá Adão supervisionou os campos, o que parece realmente descrever como um rei chamado Adão governou um lugar chamado Éden, uma misteriosa antiga cidade e sua grande agricultura. Sabe o que é mais curioso? A história de Adão como o primeiro homem no mundo não é exclusiva do cristianismo. Quase toda a cultura antiga teve seu próprio mito da criação e quase sempre envolveu o primeiro homem. A mesma história de Adão é contada de forma diferente em diferentes religiões. Segundo a versão islâmica da criação, Adão foi criado a partir da terra do nosso planeta, o que explica o fato de que as pessoas têm cores de pele diferentes. Elas também acreditam que Adão caiu no mundo e pousou em uma montanha chamada Pico de Adão, localizada no Sri Lanka. Depois, ele caminhou até a cidade de Meca e construiu o primeiro santuário. Essa história, para muitos estudiosos, se encaixa perfeitamente com Adão sendo o primeiro rei de uma civilização antiga. Há outro mito bem parecido, que diz que Adão não foi a primeira pessoa na Terra, mas um receptáculo enviado a todos os cantos do globo, especificamente para espalhar a palavra de Deus. A verdade é que podemos ver histórias parecidas em vários lugares do mundo, e eu posso te provar isso. Na China, existe uma lenda que diz que uma deusa moldou os animais do mundo a partir do barro. Contudo, ela ficou entediada com os animais e então criou algo à sua própria imagem, depois de ver seu reflexo em um rio. A lenda diz que essas primeiras pessoas eram equivalentes a Adão e Eva, só que chineses. Na Roma Antiga, depois que Deus separou a luz das trevas e a terra do céu, eles criaram todos os animais, mas também perderam o interesse, porque os animais não eram tão espertos. Então, eles misturaram a terra com a água da chuva para formar o primeiro homem. Existe ainda a hipótese pré-adamita, que é uma linha de pensamento única que afirma que criaturas inteligentes existiam muito antes de Adão. Essa crença teológica não diz necessariamente que as criaturas inteligentes eram humanas, apenas que eram inteligentes como humanos. A teoria confirma Adão como o primeiro humano técnico, diferente dos pré-adamitas que vieram antes. Esta é uma teoria primitiva que existe há pelo menos 2.000 anos. A primeira menção conhecida foi em 170 d.C., quando um pagão debateu com um cristão chamado Teófilo de Antioquia, ou Antioquia. A teoria ganhou força e se espalhou pelo Império Romano. Tornou-se tão popular que o imperador romano Juliano, o apóstata, rejeitou o cristianismo.
Essa teoria dizia que muitas pessoas haviam sido criadas e cunhou o termo atomismo. Durante o início do islamismo, havia uma crença comum de que os humanos eram os sucessores de um grupo de criaturas inteligentes chamados jin. Esses eram os pré-adamitas e eles governaram o nosso planeta por pelo menos 50 mil anos. Bom, se todas essas histórias ainda não te convenceram, então escute essa. Em 1995, um pastor nas planícies desérticas do leste da Turquia encontrou uma pedra saindo da terra. Era uma das muitas pedras que formavam uma antiga cidade perdida, que os historiadores dizem que pode ter sido o lendário Jardim do Éden, onde Adão e Eva residiram pela primeira vez. Quando o Instituto Arqueológico Alemão, em Istambul, enviou seu próprio pessoal para investigar o local, que foi chamado de Göbekli Tepe, e atualmente é um dos sítios arqueológicos mais antigos do planeta, e também, sem sombra de dúvidas, o mais misterioso. O local está repleto de maravilhas arqueológicas, como pedras que foram marcadas com imagens bizarras de animais. Mas o que mais chama a atenção é o fato de que a sociedade humana estabelecida neste local é mais antiga que qualquer outra cidade no mundo, tendo existido antes mesmo da invenção da agricultura, da colonização de tribos nômades e a mudança de caçador-coletor para habitante de um local específico. Estima-se que esse local tenha 12 mil anos, tornando-o 3 vezes mais velho que Stonehenge. Quando finalmente desenterraram totalmente o local, os arqueólogos encontraram algo que ninguém conseguiu explicar: como as pessoas desse tempo construíram algo tão complexo. Muitos disseram ser um local para abate de animais. Outros achavam que se tratava do primeiro observatório do mundo. Mas há quem pense que Göbekli Tepe poderia ser o verdadeiro Jardim do Éden. Bom, se isso for realmente verdade, o local pode ter sido onde Adão e Eva viveram em Gênesis. Indo um pouco mais longe, esse pode ter sido um lugar chamado Éden, que foi governado pelo rei Adão no início da civilização. Convenhamos que essa teoria sem pé nem cabeça é realmente um tanto maluca, mas que faz sentido, disso não podemos discordar. Os sumérios são oficialmente considerados a primeira civilização do mundo. Eles apareceram na Mesopotâmia por volta do ano 4100 a.C. e prosperaram até 1750 a.C. Eles não viviam em apenas uma cidade, mas eram um conglomerado de cidades-estados. Eles desenvolveram a matemática, sistemas complicados de escrita, reuniram um grande exército e inventaram muitos mitos. Um dos seus mitos mais famosos envolvia a criação de seres humanos. Os sumérios acreditavam em um grupo de divindades ou deuses chamados de Anunnaki. Eles pensavam que os Anunnaki eram os responsáveis pela criação dos primeiros humanos no planeta, o que nos leva a mais uma teoria sobre quem foram os primeiros humanos. Apesar de parecer maluquice, muitos acreditam que os sumérios estavam no caminho certo e que encontraram alienígenas de outro planeta que realmente moldaram homens e mulheres da lama, assim como Deus fez na Bíblia. Essa teoria diz que os Anunnaki foram supostamente uma espécie de seres humanoides que chegaram à Terra para minerar grandes quantidades de ouro, mas eles não queriam fazer isso sozinhos. Então, usaram o próprio solo para criar uma raça de escravos, que somos nós. Quem acredita nessa teoria diz ter sido Adão o primeiro homem a ser criado.
Depois de passar milhares de anos aqui na Terra, os Anunnaki simplesmente foram embora e nos deixaram aqui. Todas essas histórias, caros amigos, colocam a versão de Adão e Eva em xeque. Mas, considerando que a maioria delas são apenas mitos, o que a ciência diz sobre a primeira pessoa a habitar a Terra? De acordo com registros fósseis, os primeiros humanos surgiram na África há 2 milhões de anos. Os cientistas não têm certeza de quem foi o primeiro humano, mas eles identificaram o mais antigo atualmente conhecido, chamado Homo habilis, que viveu de 2,4 milhões a 1,4 milhão de anos atrás. Há também o Homo rudolfensis e o Homo erectus, mais ou menos da mesma época. E sabemos que esses foram, indiscutivelmente, os primeiros seres humanos que evoluíram antes do Homo sapiens. Eles vieram antes dos neandertais e eram muito parecidos com os humanos, exceto que eram muito mais peludos e parecidos com macacos. O que precisamos ter em mente é que dessa parte da história para frente, o Homo sapiens evoluiu de primatas mais primitivos para se tornar os humanos que somos hoje. Mais uma vez, diante de todos esses fatos, a ciência não acredita que Adão foi o primeiro homem a viver na Terra. Lembrando que a ciência definitivamente descarta essa ideia, mas isso não impede que você acredite na versão bíblica. Concorda? Eu fico por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!